Abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 70, versículo 1 ao 5. Apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem, folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Amém. Oremos. Senhor, estamos na tua presença mais uma vez essa noite, Senhor Jesus Cristo, pois necessitamos de ti, Senhor Jesus, senão nós não estaríamos aqui, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua proteção no nosso dia a dia. Fala conosco através desse culto, Senhor Jesus Cristo. Receba a nossa oração hoje em teu nome, Senhor Jesus, e esteja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos poder sentar-se? Cantar o hino Jesus Nazareno 215. Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto em declínio, qual anjo divino, coroa de espinhos, o povo lhe deu. Elohim, Elohim, lama sabachthani, clamava ao Pai, o seu Filho Jesus. O povo redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. Não se maldizinha da ingratidão que o povo fazia sem ter compaixão. Lhe deram vinagre, Jesus recusou, sentindo agonia da morte e da dor. Elohim, Elohim, lama sabachthani, clamava ao Pai, o seu Filho Jesus, o bom Redentor. De novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. A luz se fez trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. Elohim, Elohim,
lama sabatani, clamava ao Pai, o seu Filho Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. Amém. 225. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa as minhas transgressões, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto os meus pecados, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Diz que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas o Senhor que deixou consumado me deu a paz, me concedeu perdão. Mais uma vez eu sinto os meus pecados, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto os meus pecados, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Mais uma vez eu sinto os meus pecados, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Amém? Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas?
cantar o hino Olhando para Cristo. É o hino do Novo Inário. Olhando para Cristo, posso ver em sua palavra. João está aqui, profetizando outra vez. Para casa agora vou, com Cristo irei morar. Pois o meu Senhor em uma nuvem veio revelar. Abriu 7 selos, revelou 7 trovões. Saiba, meu irmão, que o seu novo nome é Brana. Ele está aqui profetizando as nações. Creia, meu irmão, este foi sempre o grande plano. Olha, a noiva vai passar outra vez. Aqui no Brasil, falando em português, os trovões soaram em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do rei. Olhando para Cristo, posso ver em sua palavra. João está aqui, profetizando outra vez. Para casa agora vou, com Cristo irei morar. Pois o meu Senhor em uma nuvem veio revelar. Abriu 7 selos, revelou 7 trovões. Saiba, meu irmão, que seu novo nome é Brana. Ele está aqui profetizando as nações. Creia, meu irmão, este foi sempre um grande plano. Olha, a noiva vai passar outra vez. Aqui no Brasil, falando em português, os trovões soaram em 63, trazendo as vestimentas para a noiva do rei. Trazendo as vestimentas para a noiva do rei. Amém? Algum dos irmãos se indo para cantar? Quatrocentos e 16. Com gemidos que palavras não podem expressar, eu elevo ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Bem forte. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir sua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano
tão carente, estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Com gemidos que palavras não podem expressar, eu elevo ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir sua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que, bem forte, ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Amém. Vamos nos colocar de pé. Com nossos olhos fechados, vamos cantar Te Agradecemos por Tua Bondade. Enquanto recebemos o nosso pastor. Te agradecemos por Tua bondade. Glória a Ti, glória a Ti. Te agradecemos por Tua bondade. Glória a Ti, Senhor Jesus. Que as nossas almas, que
as nossas almas se alimentem do pão da vinda, do pão da vinda, que as nossas almas se alimentem do pão da vinda, que é Jesus. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida, do pão da vida, do pão da vida, que as nossas almas se alimentem do pão da vinda, que é Jesus. Boa noite, irmãos. Deus abençoe cada um. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Êxodo, o capítulo 40. Deus abençoe os irmãos que nos acompanham pela internet. Êxodo 40, versículo 34. Deus abençoe a todos, os que estão nos visitando. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Depois do culto nós vamos dar a ceia para o irmão Doraci e para a irmã Bertolina, E mais tarde a gente vai ter a ceia também aqui. Êxodo 40, versículo 34 a 38. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Senhor, abençoa a leitura da sua palavra. Vamos orar. Pai celestial, pedimos que o Senhor nos visita nessa noite, fale em nossos corações, através da sua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém. Poder assentar, irmãos. Escolhemos essa escritura sobre a presença da nuvem. Moisés tinha concluído e Deus mesmo desceu para inaugurar. Deus desceu em forma daquela nuvem, Essa nuvem aparecia durante o dia, que guiava Israel, e à noite ela estava na forma de uma coluna de fogo. E aqui ela desceu de tal forma, de tal maneira, que encheu o tabernáculo. Nós sabemos que o povo precisava de adorar. O povo já estava no Egito por 400 anos sem ter um lugar de adoração. E Deus deu o modelo do tabernáculo para Moisés no Monte Sinai.
e mandou-lhe fazer tudo de acordo com o modelo. Veja que depois de pronto, essa nuvem desce, né? Agora, a importância desta nuvem, né? Não era uma nuvem de água, era Deus mesmo em forma de uma nuvem, porque o povo não podia ver Deus porque eles morriam, né? E então Deus vinha na forma da nuvem, na forma do fogo, numa aparição teofânica também, que ele aparecia para o povo. Agora, a nuvem, nós vemos que a nuvem, ela guiou Israel, né? Israel tinha que caminhar de acordo com a nuvem. Quando a nuvem parava, eles tinham que parar. Mesma coisa à noite. Se a coluna de fogo parava, eles também tinham que parar. E não importava a hora, eles não podiam passar na frente. Você nunca deve passar na frente de Deus, né? Se Deus disse, se é o assim diz o Senhor, você não pode entrar com seus argumentos, né? Você não pode tentar aproximar de Deus com seus 5 sentidos, né? Porque Deus não aceita uma adoração em 5 sentidos. Deus aceita a adoração no 6º sentido. Através do 6º sentido você pode aproximar de Deus. Então, quando Deus parava, o povo tinha que parar. Porque era tempo de descansar. Eles não podiam discutir, né? Eles estavam ali sendo guiados por um anjo. O Senhor foi sempre diante deles, naquele anjo. Ele disse, o meu nome está nele, né? Não irrite o anjo, porque ele não perdoa pecado. Veja que esse anjo, hoje esse anjo não é um anjo para perdoar pecado. Ele perdoou pecado quando ele estava na forma de Jesus, né? Nem um santo perdoa, né? Às vezes a pessoa quer entrar através de Maria, né? Maria, eu estava vendo um artigo na internet, e ela não perdoa, ela não te salva, né? Se você confiar em Maria, você está perdido. Você tem que confiar em Jesus Cristo. Ele é o único e suficiente Salvador. Agora vamos ler um pouquinho sobre essa nuvem. Vamos ler na 2ª Crônica, capítulo 5, versículo 14. Quando Salomão edificou o templo, e depois que o templo estava pronto, agora veja o que acontece. A nuvem desce novamente no templo. Aquela mesma nuvem, Deus naquela forma desceu ali no tabernáculo, com grande glória, né? E não podia o sacerdote ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus, a nuvem. Agora descobrimos sobre essa nuvem, podíamos comentar aqui um pouco, mas vamos ler um pouquinho em São Mateus 17, verso 5 também, né? E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa o escobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, agora, na nuvem sempre tem uma voz. Saiu uma voz da nuvem que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Jesus, no Monte da Transfiguração, apareceram Moisés e Elias, conversando com ele, falando sobre a sua partida. Aí, de repente, eles estavam com os olhos pesados, com sono, né? Eles não estavam acostumados com aquilo, mas eles reconheceram Moisés e reconheceram Elias. Mas, de repente, a nuvem encobriu a Jesus. Encobriu a todos, e eles viram somente Jesus. E da nuvem saiu uma voz. Há uma voz da nuvem, né? Uma voz sobrenatural. Vamos ler em 21 de São Lucas, versículo 27. Então verão o Filho do Homem numa nuvem. Como é que vem o Filho do Homem? Numa nuvem. Por quê?
com poder e grande glória. Por que vem numa nuvem? Agora, a nuvem, nós vamos ver que o irmão Brana diz que a nuvem não é uma denominação. Não. Eles estão fazendo a denominação da nuvem, a denominação do retorno. Você vai ver em que resulta uma denominação, uma organização. No versículo 9 diz assim de Atos, você sabe que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e ficou quase 40 dias entre nós, né? Entre aquele povo daquele tempo, operando sinais e maravilha, e depois eles foram novamente para Betânia, para o Monte das Oliveiras. E aí você vai ver como é que ele subiu. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Jesus foi recebido em glória, uma nuvem. E como é que ele diz que o Filho do Homem vem, o ministério do Filho do Homem, vem também numa nuvem. No capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 2, todo aquele povo que saiu do Egito foram batizados nessa nuvem. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Na nuvem, não era uma nuvem de água, não, era uma nuvem de glória. Agora, você sabe que aquele povo que foi batizado na nuvem e no mar, eles não entraram na terra, eles não foram salvos, porque eles foram rebeldes, eles foram ingratos, eles foram desobedientes. Só entraram Josué e Caleb e aqueles que nasceram ali no deserto. Os demais, o próprio Jesus disse, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Foi uma morte espiritual, eternamente separado de Deus. Comeram maná, comeram o pão dos anjos, foram rebeldes, foram desobedientes. Agora veja, o que você semeia, você colhe. Você sabe que nós temos que pregar a verdade. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Também ele visita a justiça dos pais nos seus filhos. Você tem que ver o que é que seu pai foi, seu avô foi, que de repente você está sofrendo, você não sabe o que ele foi. De repente, ele semeou mentira, ele semeou adultério, traição, prostituição. Lá na frente, o profeta diz, lá na frente o neto colhe, o bisneto colhe. Aí você vê hoje porque o seu filho e sua filha está aprontando. Agora veja o que é que seus pais fizeram. Então vocês que são pai hoje, me ouvindo através da internet, aí você começa a refletir, a examinar a você mesmo o que é que você tem feito. Veja, o que é que aquele povo tinha feito. Aquilo refletiu também nos filhos. Jesus disse, os vossos pais, veja, eles rejeitaram a Moisés. Foram muitas gerações. Rejeitaram a Moisés lá no deserto. Agora eles rejeitando Jesus ali na Palestina. Foi o que eles semearam. Agora veja o que é que você está semeando. O que é que você está fazendo? Que exemplo de pai você está dando? Que exemplo de mãe você está dando? Que exemplo de vó você está dando? Você sabe que para entrar no reino de Deus a porta é apertada, o caminho é estreito. Não é caminho largo, não. A maneira que a mulher veste, amanhã ou depois a sua filha vai querer vestir. A maneira que ela age também, amanhã ou depois também o filho vai querer agir daquela forma. Eu não conheci meus bisavós, não sei quem foram, não sei o que fizeram. A gente vê os filhos hoje. Meus filhos não são marginais, são trabalhadores, um é professor, mas esfriaram na fé.
Então, eu não sei o que foi semeado lá atrás. Porque, veja, a iniquidade dos pais era visitada sobre os filhos pela terceira e quarta geração. Também a justiça dos pais é visitada. Agora, se você fez coisa boa, o que você semeou também vai ser visitado. Você vai ser pai. Agora você tem que ver o que é que você está semeando. De repente o seu avô, sua avó, por isto, você tem que se manter debaixo do sangue de Jesus Cristo para estar lavado. Pedir misericórdia pela sua família, pedir misericórdia pelos seus filhos, pelas suas filhas. Estar na presença de Deus, intercedendo por eles, você não sabe o futuro. Você vê as pessoas tão ruins hoje na terra? Sábado entrou 2 moços na igreja, lá em Bom Jesus. Os irmãos de Bom Jesus estão me ouvindo? Sabe? Deus tinha me mostrado uma noite anterior que aquilo ia acontecer. Eu não sei o que eles foram fazer. Só que Deus dominou eles. Eles não estavam ali por eles mesmos. Eu mesmo disse, vocês não vieram por vocês mesmos. Um era um homicida. Tinha matado 2. E eles estavam todos 2 drogados. E o Espírito Santo tomou controle. Quando eles vieram à frente ali, tem eles filmados, vocês podem ver no culto de sábado em Bom Jesus. No finalzinho eu filmei os 2. A gente orou por eles. Agora veja bem, aquele sofrimento ali. Ele disse, eu não sei o que eu faço da minha vida, a minha consciência. 2 homicídios, pastor. Ele falando dentro da igreja, está na gravação. Então, eu digo aos pais, interceda pelos filhos. Leva seus filhos à mesa e orem com eles. Ensina a criança no caminho que deve andar, porque tem caminho que não se deve andar. Como é que pai vai beber diante de filho? Vai fumar? Que exemplo está dando? Como é que mãe vai fazer uma coisa dessa? Que exemplo? Porque se houver uma outra geração, aquele neto, aquela neta, aquilo vai refletir neles. Viu que a Herodias, a sua filha, dançou diante de Herodes e agradou a ele. E ele disse, peça o que queres. E a sua mãe disse, aquela mulher petulante, adúltera, tinha largado do marido para poder pegar, para ficar com seu cunhado. Ela disse, peça a cabeça de João Batista, num prato. Vale mais do que o reino. Agora, se você vê a história, não salvou nenhum daquela geração, daquela mulher. Os filhos, uma maldição acompanhou todos eles. Foram enforcados, foram mortos, foram assassinados. Porque o que semeou, o que você semeia, você colhe. Olha só o que diz o profeta. O que você faz, se há um amanhã que virá, e você tem um bisneto, sua ação hoje determinará o que ele será então. Pois nós lemos na Bíblia onde Melquisedeque, quando ele encontrou Abraão voltando do massacre dos reis. E Abraão, o patriarca, lhes deu um dízimo de tudo que ele tinha. Então ele disse que o dízimo, que Levi poderia aceitar o dízimo. Mas ele disse que Levi, o qual recebeu o dízimo, pagou dízimo quando ele estava ainda nos lombos de Abraão. Mas Levi não tinha nascido ainda. Isaac também não tinha nascido. Jacó não tinha nascido. Jacó é pai das 12 tribos, também não tinha nascido. Mas quando Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque, Levi também pagou. O tataraneto de Abraão estava nos ombros dele, ali. Mas quando Abraão mentiu lá no Egito, mais tarde Isaac fez a mesma coisa. Mais tarde Jacó enganou seu próprio pai.
Depois o sogro enganou ele enganou o sogro. E aquilo parece que é uma bola de neve, né? Você semeou, você colhe. Olha aqui. Eu estou lendo essa série aqui sobre o Espírito Santo. O profeta diz, pode você apanhar isso? Abraão era bisavô de Levi. E aqui Levi, talvez pelo menos 800 ou 1000 anos mais tarde, muitas centenas. Eu não saberia exatamente quantos. Eu teria que calcular isso através das gerações. Mas Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Levi, Jacó seria seu pai, Isaac seu avô e Abraão seu bisavô. E quando Jacó estava nos lombos de Abraão, a Bíblia diz que ele pagou dízimos a Melquisedeque. E então essa geração jovem, correndo por aí, fumando, bebendo e tudo mais, como você espera que exista outra geração? Que geração nós vamos ter no futuro? O que você pensa? Nós não estamos conseguindo controlar os filhos. Veja a mensagem a um homem aqui que pode acender a luz. O sonho que teve Billy Paul. Tudo está terminando, tudo está acabando. Para onde você vai é acidente, é assalto, é guerra. Estamos livres disso aqui no Brasil? Aqui em Santa Maria do Herval? Até parece uma cidade tranquila, mas não é tranquila. É cheia de bebedeira, é cheia de orgia, é cheia de drogas, é cheia de prostituição, é cheia de pecado. Nós somos vozes para clamar contra isso. A maneira que as irmãs se vestem é uma repreensão para essa cidade. A maneira que vocês agem, vocês homens, tem que ser uma repreensão para essa cidade. A gente vai levantando a voz e o juízo vai vindo. Porque o povo vai rejeitando e logo vem o juízo. Porque quando você prega para o mundo visível e o invisível. Satanás está sentado aqui escutando o que eu estou pregando. Demônios estão sentados aqui no mundo espiritual, escutando o que eu estou falando, porque ele não quer que eu fale essas coisas. Que ele seja repreendido, descoberto. As mulheres, as irmãs, têm que saber se vestir, gente. Vestido abaixo do joelho. Não é para sair por aí mostrando o corpo. Aí quando chega o verão, bota um vestido abaixo do joelho e mostrando as roupas íntimas de baixo. Agora, se você nasceu de novo, recebeu o batismo do Espírito Santo, você vai cuidar desse corpo porque ele é o templo do Espírito Santo. Da mesma forma, os homens, quando eles têm um novo nascimento, eles fogem do álcool. Principalmente no sul e na serra, as pessoas gostam de encher a cara de porra e de vinho. Isso não é para cristão, não. Isso é para ímpio. Isso é para pessoa perdida. Precisa de um arrependimento. Agora, quando você recebe a Deus, o Espírito Santo, você deixa essas coisas. Você tem que nascer no reino. Olha só o que ele disse. Então, essa geração jovem, correndo por aí, fumando, bebendo e tudo mais, como você espera que exista outra geração? A razão pela qual temos pecado, agora com a delinquência juvenil. Agora, se existe uma delinquência juvenil, tem que ter uma delinquência paterna. Se existe uma delinquência paterna, tem que ter uma delinquência pastoral. Os púlpitos têm que estar fracos, porque eles não podem falar mais sobre essas coisas, porque aí as pessoas não vão mais ofertar nem dizimar. E o pastor fica com medo de perder o seu ganha-pão, o seu salário,
Pregar o evangelho não é profissão, é uma vocação. Elias teve que ser alimentado por corvo, mas ele disse a verdade. Mas Deus não tinha águia para alimentar ele, Deus mandou corvo mesmo para alimentar. Olha só, uma delinquência juvenil. A razão pela qual temos mocinhas na rua e mocinhos é porque suas mães e pais fizeram o quê? O que é que eles fizeram na geração passada? Aí, às vezes, tem pai que encobre os erros dos filhos, né? Tem pai, tem mãe que encobre. Aí, mais tarde, você tem que colher. Sabia? Mais tarde, você colhe. A mãe colhe, o pai colhe, o filho colhe, todo mundo colhe. Porque você encobre. Em vez de você ir àquela pessoa, conversar com ela, tentar ajudar ela, dizer, meu irmão, esse caminho está errado, esse caminho não está certo, não. Há um caminho melhor para poder caminhar. E a razão pela qual ainda temos pregadores que ainda se põem de pé pela verdade, a razão pela qual ainda temos algumas moças antiquadas é porque elas tiveram pais antiquados antes dela. Cadê os pais antiquados? Ou nós estamos vivendo na era de uns pais modernos, mas ainda tem os pais antiquados porque nós temos um evangelho antiquado, que gera cristãos antiquados. Ou você quer seguir a moda do mundo? Mas um dia você vai ter que se encontrar com Deus, meu irmão. Você, através da internet, está me ouvindo? Um dia você vai ter que dar conta a Deus. Você vai ter que dar conta do seu filho, da sua filha, da sua mulher, do seu marido. Porque às vezes tem mulher que não cuida do marido, não cuida da casa, não cuida dos filhos. Não tem tempo, principalmente hoje, com a internet. A maioria das mães passa o tempo todo com o smartphone. Só para um pouquinho para carregar e às vezes fica direto, em tempo de explodir pela cabeça, com o telefone carregando na tomada. Tem tanta coisa ali, agradável aos olhos. Até parece que o smartphone é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Elas não lêem a Bíblia, eles também não lêem a Bíblia, não lêem mensagem, não oram, não buscam a Deus. Mas pergunta alguma coisa, alguma notícia, sabe todas. Algum filme, já assistiu todos. Mas não tem tempo para Deus. Estava ouvindo o pastor Osmar hoje de manhã. Ele disse, a eleitos e reprovados. Aí Deus às vezes chama você para te reprovar. É triste, é decepcionante. E Deus nos chama e depois diz, você não serve. Porque você pensa que Deus precisa de nós, precisa do nosso dinheiro, precisa de nós para sentar, para lhe ouvir, para lhe adorar. Deus não mendiga adoração. As pessoas pensam que Deus mendiga adoração. Você precisa dele. Você precisa chegar a ele. Pedir misericórdia, como disse Jeremias, coloque tua boca no pó, talvez ainda há esperança. Porque ele disse que bom é para o jovem suportar o jugo na sua mocidade. Esse dia uma senhora estava colocando uma exumação na internet. Aí você olha aquilo ali, aquilo ali é eu e você no futuro. Depois de 2 anos, só sai a caveira, meu irmão. Só sai os pedacinhos de osso que bota num saco preto e depois bota no canto da gaveta lá e enfia o outro caixão do parente ali. Isso é o que somos. Você já viu a exumação? Vai no cemitério e assiste uma exumação.
Às vezes somos tão orgulhosos, achamos que somos alguma coisa, né? Somos uma colherzinha de pó. E aquela coisa mais feia que sai é a caveira. Só tem os 2 buracos ali, dos olhos. É nós. Estamos cobertos aí com cabelo, pele. E o homem vai a pecar. Né? Salomão disse que o inferno nunca se farta. E os olhos dos homens nunca se satisfaz. Que Deus tenha misericórdia. Mas eu tenho que terminar de ler isso aqui. Isso é exatamente correto, pais antiquados. Nós ainda temos pregadores que se firmam sem compromisso algum com qualquer denominação ou a palavra. É porque nós tínhamos velhos pregadores antiquados que no passado se colocaram de pé no mesmo solo. Vocês, a maioria de vocês é tudo jovem, mas tem muitas pessoas antigas que estão me ouvindo nesse momento, através da internet, que realmente ainda vive aquela mensagem antiquada que o irmão Brana pregou. Você não vai abandonar aquela mensagem antiquada. Porque Deus não se moderniza, não. É aquele velho evangelho que muda, que transforma, né? Que muda você, muda a sua mente, muda o seu coração, muda a sua vida. Foi o que aconteceu com aquele povo. Eles viram a nuvem, eles receberam o pão do céu, caiu diante dos olhos dele, eles escolheram, foram rebeldes. Deus enviou cordonizes, carne no deserto, água que veio da rocha, e eles foram rebeldes ainda. Eles ouviram os trovões, Deus falando através de trovões com Moisés, a um ponto que eles disseram: Moisés, fala tu, não deixa Deus falar porque nós vamos morrer. Mas foram rebeldes, foram murmuradores, não foram agradecidos. Você não vê nenhuma vez aquele povo agradecendo por ter sido liberto do Egito, sempre lembrando do Egito, lembrando da carne, lembrando da água, lembrando da verdura do Egito, das frutas do Egito. Eles tinham um espírito de rã. Você sabe que a rã sempre olha de onde ela saiu. Ela nunca olha para onde ela está indo. E a promessa daquela terra mandava leite e mel. Era uma terra boa. Eles iam plantar, eles iam constituir suas famílias ali. Não, eles estavam lembrando de onde saíram. Quer dizer, eles saíram do Egito, mas o Egito nunca saiu deles. Você saiu do mundo, mas o mundo nunca saiu de você. Nunca saiu. Nós não podemos vir à igreja somente para sentar no banco, preencher, dar o nosso envelopezinho de dízimo. Não. Nós temos que servir a Deus. Nós não devemos vir aqui somente quando eu marco culto. Pega a chave e vem aqui orar. Vem na igreja, vem orar, vem interceder. Em vez das manhãs ficar de lado a lado, smartphone na mão, vem à casa de Deus, tira uma hora de leitura, de oração, canta hino, aqui você sozinho, homem, mulher, depois vai para casa. O povo, antes de ir para o serviço na Inglaterra, no tempo de Wesley, 5 horas da manhã eles estavam na igreja e Wesley pregava um sermão. Antes deles irem para o trabalho, eles ouviam um sermão do mensageiro. Eu sei que há muito de vocês que faz isso, que levanta cedo, lê a mensagem, escuta uma pregação de Apocalipse 10, 8 a 11, e vocês têm um dia abençoado. Vocês têm um dia vitorioso. Eu não sei o que aqueles moços vieram fazer ali, né? Só que Deus mudou tudo. Porque eu senti que algo não era bom.
Não sei se eles estavam armados, sei que a fisionomia era terrível. Mas depois foi dominado, aquele espírito foi dominado. Mas se a igreja não está em oração, está todo mundo na carne, o que acontece? Entra um bandido aí, e nós não estamos consagrados aqui. Aqui no som, aí na música, aí na porta, no banco. Se nós não temos irmãos consagrados, para em espírito amarrar o demônio, você pensa que terminou os demônios? O mundo está cheio de doença, doença é demônio. Mentira é demônio, prostituição, adultério, roubo, tudo é demônio. Vícios, tudo isso aí é demônios. Que condição de vida nós temos que ter? Se vivemos só na carne. Aqueles que estão na carne, eles não agradam a Deus. Porque o que é nascido da carne é carne. São João 3. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ele tentou Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus. Ele fez Moisés, Abraão pecar, Davi. Hoje que temos essa grande mensagem dos 7 trovões, nós já passamos pela santificação para receber os 7 trovões? Você sabe que Judas Iscariote foi justificado. Justificado ainda é um vaso sujo, mas Judas não foi santificado. Ele teve à beira da santificação. Porque quem entrou nele foi Satanás. Satanás entra em vaso sujo e vazio. Mente vazia é a oficina de Satanás. Que Deus assim te abençoe. Vamos ver que tipo de semente nós estamos semeando. Porque nós entramos aqui para sair melhor ou pior. Sabia disso, né? Ou melhor ou pior. Vamos curvar nossas faces. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que saiamos daqui melhores cristãos, melhores cristãs, que possamos comer este livrinho, Senhor Deus, para sermos um melhor cristão, uma melhor cristã. Também os irmãos que estão através da internet, que comam esse livrinho, que façam um exame de si próprio, para ver se a sua vida está santificada, se o seu vaso está preparado para receber 7 trovões, a mensagem de uma só pessoa. Tenha misericórdia de nós, que nós não viemos a estar aqui enganando a nós mesmos, mas que sejamos cristãos de verdade. E, Senhor Deus, ajuda teus filhos aqui, para que exista paz entre eles. Ajuda-nos a perdoar e buscar também o perdão. Se temos errado, Senhor Deus, nos mostra, Senhor, porque queremos estar certo contigo. Nós não sabemos quando o Senhor nos chamará daqui. Nos chamará daqui para estar contigo, ó Pai. Te agradeço, abençoa cada filho e filha. Se alguém doente, enfermo, cura, Senhor, liberta, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus assim abençoa. Nós temos aqui um pedido de oração,
Isaías está de aniversário. Já tinha feito, né? Vem cá, Isaías. Vamos orar por ti. Quantos aninhos? 8. Amém. E as moedas? Esqueceu? Ai, ai, ai. Eu não sei se eu achasse ali na minha bolsa, acho que tinha umas 8 moedas. Tem? E o hino dele? Vai cantar? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo Isaías, que Deus abençoe ele, né? E te dê muitos anos de vida. Muito mesmo, né? Que tu seja muito feliz e que Deus te dê aquele presente. O melhor presente é o Espírito Santo. Isso aqui. Esse é o melhor presente que Deus dá aos seus filhos, ao seu Espírito. Vamos orar por ele? Pai Celestial, Deus Criador de todas as coisas, nós te damos graça por esta noite, nós te damos graça pelo Isaías, Senhor, pelos seus 8 anos. 8 é um número eterno, porque o 8, depois do 7, nós entramos no primeiro dia novamente. Senhor Deus, nós te damos graça por este aniversário do Isaías. Senhor, dê a ele saúde, dê força, dê sabedoria, encha ele do teu Espírito Santo. Eu abençoo ele em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos. Vamos ouvir o irmão Levi. Vai cantar aqui. É maravilhoso encontrar água no deserto, um sol escaldante e uma sombra por perto. É maravilhoso, sim. É maravilhoso encontrar um abrigo no inverno, encontrar a saída de um caminho incerto. É maravilhoso, sim. É maravilhoso saber que Deus sempre está com você. Revelou-se hoje em João, sou o eleito que vê. Mostrou-nos o seu novo nome, na mensagem que é de um só homem. Os mistérios que estavam escondidos foram revelados. O cego jamais pode ver o que Deus hoje está a fazer. Obrigado, Senhor, por nos dar este grande prazer. Sol escaldante e uma sombra por perto. É maravilhoso, sim. É maravilhoso encontrar um abrigo no inverno, encontrar a saída do caminho incerto. É maravilhoso, sim. É maravilhoso saber que Deus sempre está com você. Revelou-se
de ver o que Deus hoje está a fazer. Obrigado, Senhor, por nos dar esse grande prazer. Obrigado, Senhor, por nos dar esse grande prazer. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoa a cada um dos irmãos. Deus abençoe o irmão Elevi, o Isaías, que cantaram. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, né? São muitos irmãos aqui. Tinha mais de 30 computadores assistindo. Olha, Deus abençoe o pastor Gedielso, que a gente viu aqui, sua família em Belém, aí no Outeiro, que Deus abençoe, a irmã Jaqueline, irmão Giovanni, Amanda, a irmã Mariana, aí no Capão da Porteira, a irmã Elodia, a irmã Cláudia, Fiacadori, Alves. Deus abençoe a irmã Antônia lá em Bagé. Deus abençoe o irmão João Marcos também em Canoas. Vamos ver se a gente vai... Deus abençoe, enfim, a todos, né? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o irmão João Vieira, lá em Passo Fundo, né? Deus te abençoe. Irmão Zezé Fredo, lá em Goiás. Deus abençoe o irmão Zezé Fredo. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amanhã, Deus abençoe o irmão Joel Dias, em Sapucaia. Irmão Paulo Sérgio de Almeida Passos. Amanhã nós estamos lá na Floresta... Irmão Sebastião Francisco Rocha, que Deus abençoe o Presidente Prudente, irmã Inês Frus Clausso, em São Leopoldo, irmã Rosa Maria, que Deus abençoe, irmã Roseni Rosa. Amanhã estaremos em Viamão, na Florescente, lá no lado do irmão Jonso, para mais um culto. A irmã Daiane Cristina, e em Altamira, né, Pará, né, que Deus abençoe. Irmã Roseli Gomes, irmão Jossi, estamos com saudade de vocês aqui, né? Irmã Adriele da Silva Rosa, em dois irmãos, irmão Roseli Marques Brizola, acho que estão aqui em Santa Maria do Eval. Deus abençoe a todos vocês. Elias Faria, Elias, vem no culto. Amém. Opa, tinha um aqui que sumiu aqui. Irmão Júlio, né? Que Deus abençoe, irmã Gelusa, irmão Jair Dutra, os irmãos de São Joaquim da Barra, em São Paulo, que Deus abençoe. Irmã Lise Farias também, irmão Marco Antônio, irmão Márcio, Ricardo Escopel, em Sapucaí, e a irmã Gislane, né? Que Deus abençoe vocês aí, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. É difícil dar o nome de todos aqui, mas que Deus abençoe aí a irmã Gelusa e o irmão Derli, né? Aí em Alvorada. Deus os abençoe. Deus abençoe a todos e até amanhã em Viamão. Deus abençoe os irmãos.